Nos 2 primeiros episódios desta série, você acompanhou as histórias de Emily e Derek, 2 vítimas da violência armada na região metropolitana do Recife. A morte deles é resultado de um sistema que exclui pessoas, com base em aspectos raciais, culturais e socioeconômicos. Quando a bala não é doce, a sociedade é excludente. A exclusão começa antes mesmo do nascimento, com o acesso da gestante ao pré-natal, à alimentação saudável e aos medicamentos que permitem o bom desenvolvimento do bebê. Após o nascimento, vários fatores também interferem na inserção do indivíduo na sociedade, como a raça, moradia e condição socioeconômica. Esses são alguns dos marcadores que determinam quem são as vítimas da violência armada no Grande Recife. Especialmente aqui na região metropolitana, que é onde a gente atua, a gente percebe que tem um padrão de vítima, né? Então a maioria das vítimas da violência armada são homens, negros, jovens, moradores das periferias. A violência também ela acontece de forma recorrente nesses espaços e a gente fala isso não para estigmatizar, mas para poder dizer que existe uma violência constante e que não tem nenhuma solução apresentada, né, para poder proteger as pessoas que moram nessas áreas. A gente falou de racismo estrutural. Se a gente for pensar como a juventude da gente negra, preta, periférica, pobre, favelada tem morrido, a gente está dentro do conceito de necropolítica, né? Que aí é dizer, tu para nascer, tu tem que levar uma bala de raspão na cabeça. E se tu continuar vivo até lá, tu vai morrer também numa bala e vai ser enterrado como, né? Até o direito de se enterrar. Em geral, 2 grupos são os agentes da violência armada do Estado, a polícia e os grupos criminosos. E ambos atuam com maior incidência em áreas de periferia, vitimando crianças e adolescentes que vivem nesses locais. Além disso, pela falta de estrutura e políticas públicas efetivas, muitos adolescentes entram cedo no mundo do crime, especialmente no tráfico de drogas. O psicólogo Thailson Mariano explica os motivos que fazem esse movimento ser tão comum na periferia. Na adolescência, né, a gente vive um momento ali de busca de identidade, né, principalmente. Né? Tem uma teoria da psicologia social, que é de Taj Feltani, que é a teoria da identidade social. Né? E ela fala muito sobre essa busca da identidade. Então, você vai buscar se aproximar, né, ou se sentir pertencente desses grupos, mas pode ser a gangue do bairro. Né? Então, se eu me identifico com isso, eu vou querer ser um membro de gangue, porque isso vai me dar um status social dentro do contexto onde eu estou inserido. Então, veja, se eu moro numa comunidade, eu não tenho acesso aos meus direitos básicos, né, que eu deveria. Mas eu vivo dentro de uma comunidade e ela meio que se retroalimenta. Existe ali um sistema que é gerenciado dentro dessa vida paralela, vamos dizer assim. Então, assim, isso se torna a norma. Essa realidade também é observada pelo conselheiro tutelar que atua na proteção e preservação dos direitos de crianças e adolescentes expostos à violência armada, reforçando que, mesmo os jovens infratores, também são vítimas da sociedade. Quando um adolescente, a partir de 12 anos, caracteriza adolescente, então ele comete um ato infracional, ele é penalizado na forma da lei. Muitas vezes ele passa 3 meses, 6 meses, vai depender de acordo com as audiências e o que o juiz decidir. Se for, no caso, situações mais complexas de homicídio, no máximo eles vão passar 3 anos. Então, assim, é diferente a pena de um adolescente para um adulto. Então, fica mais fácil para o tráfico de drogas, utilizarem adolescentes, até mesmo porque eles vão encobrir o que os adultos fazem. E você sabe, cada vez mais são crianças e adolescentes que são colocados dentro do mundo da criminalidade e existem essas ameaças veladas. A gente encaminha para um programa de proteção chamado Mais Vida, onde ele vai passar 30 dias dentro desse programa e depois a gente faz a transferência, solicita a transferência para um outro programa chamado PPCAM, que é um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, e aí ele tem um tempo maior, que varia entre 8 meses a 1 ano.
Outras frentes de atuação são pensadas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência do Estado de Pernambuco. Em parceria com outras secretarias, a pasta executa medidas para tentar diminuir o índice de adolescentes que entram para o mundo do crime. É o que explica a secretária executiva de Articulação em Prevenção à Violência, Camila Iumati. A gente tem o Embaixadores da Juventude, que é uma metodologia da ONU, né? Então, é uma agência da ONU, que é o Escritório da ONU de Política sobre Crimes e Drogas, o UNODC, tem uma metodologia de trabalhar com jovens lideranças para que a gente consiga, assim, reduzir crimes, reduzir violência, entendendo a violência como essa multicausalidade, entendendo que a pobreza é uma forma de violência. A gente está sempre em contato também com a Secretaria de Criança e Juventude, pensando em políticas públicas para que a gente consiga aí, reduzir ao máximo essa violência com a característica especial da criança e juventude. Por outro lado, o Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco debate sobre como esses jovens ainda são excluídos da sociedade. A gente sabe que houve uma mudança, por exemplo, no crime organizado, que tem cooptado muito mais essa faixa etária para poder atuar, né, nessas trajetórias de risco. Mas não só, né? A violência ela é um resultado de ela é multifatorial, vamos dizer assim, né? Então, são muitas causas que levam à violência, então a gente também coloca aí a desigualdade social, a falta de oportunidades, a falta de... o que a gente fala da escassez no campo da educação e do lazer também vai fazer com que esses jovens ingressem nessas trajetórias de risco e aí, fatalmente, eles são vitimizados. E é essa situação que também faz com que esses jovens sejam ainda mais vulneráveis, como explica a coordenadora executiva do Grupo de Assistência Jurídica às Organizações Populares, Deila Martins. Infelizmente, a gente vem percebendo um aumento estatístico nos índices de letalidade, especialmente de adolescentes. Então, a faixa etária entre 15 e 18 anos é uma faixa etária mais crítica e sujeita à violência armada no estado de Pernambuco. Muitas vezes, esses adolescentes eles não estão atendidos por serviços públicos como educação, saúde e habitação, e muitas vezes eles estão sujeitos a serem vítimas da criminalidade, então sendo absorvidos algumas vezes por facções e organizações criminosas, onde a letalidade, infelizmente, é um elemento presente no desenvolvimento das ações dessas facções. Em geral, toda a população que vive em áreas de periferia se sente esquecida e marginalizada pelo poder público, como destacam as famílias de Emily e Derek. Que ninguém merece morrer da forma que o nosso Derek se foi, né? Inocente, morto como se fosse um bandido, confundido com um bandido. Isso é terrível. Você saber que seu filho se foi por conta disso. Aqui, que é uma área de favela, né? A gente acaba sendo esquecido assim pelo governo, eles não entram muito aqui e aí não tem essa segurança que a gente gostaria que tivesse, né? Para o sociólogo Álvaro Gulo, o próprio sistema capitalista, as relações de trabalho e a estratificação da sociedade em classes sociais são algumas das causas do surgimento da marginalidade. Por isso, é preciso reconhecer o papel da sociedade na existência e manutenção desses grupos, a partir da corrupção e de grupos majoritários que se beneficiam da situação. Este foi o terceiro episódio da série Quando a Bala Não é Doce, que se propõe a debater sobre as falhas governamentais que permitem que a violência armada impacte a vida de crianças e adolescentes na região metropolitana do Recife.